de vocês de participar, não é? E, enfim, cumprindo a praxe, né, a gente vai apresentar brevemente cada palestrante para a audiência, para quem nos vai acompanhar, né? E tem sido muitos os acompanhantes, viu, Sérgio e Tânia? A maioria são estudantes de economia da Unimops, né, da universidade. Então, a professora Tânia formou em economia lá pela PUC, né, da PUC-MG, em Belo Horizonte, fez um mestrado em ciência política na FMG, doutorado na Universidade de Valência, na Espanha, e doutorado em economia aplicada, se não me engano. E como é que fala? E atualmente ela é a nossa presidente do Corecon, em Belo Horizonte, Conselho Regional de Economia, certo? E tem uma larga experiência no ensino de economia lá na PUC. Acho que ela já foi chefe de departamento, coordenadora de curso, então ela conhece bem, tem grande experiência no ensino de economia, então vai nos ajudar muito aqui a discutir, numa ocasião em que a gente está pensando em aproveitar justamente essas discussões e outras para fazer alguns ajustes, como tem sido dito, para colocar de uma forma suave, alguns ajustes no nosso currículo, né? E então, também contamos então com a participação do professor Sérgio Almeida, né, que é economista, professor de teoria econômica da USP, né, FEA USP, Faculdade de Economia e Administração, onde eu tive o prazer de fazer o mestrado há quase 40 anos. E entre os seus títulos, são vários, só para ser breve, ele é doutor pela Universidade de Nottingham, no Reino Unido, né, e professor, então, de teoria econômica na USP. Eu não sei o engajamento dele em termos de gestão acadêmica, de coordenação de curso, chefe de departamento, mas, de qualquer forma, não importa. Ele está apto a discutir o ensino de economia e, particularmente, a questão do currículo. Para não me alongar mais, e tomar mais tempo, inclusive dos palestrantes, eu vou passar a palavra em ordem alfabética, né, para o professor Sérgio. Viu, professor? Muito obrigado, o senhor está aqui conosco. Então, vou te dar a palavra e depois nós vamos ouvir a professora Tânia. Licença, professor Sérgio. Só um recado, perguntar para vocês, na verdade é uma pergunta que se tem problema da gente gravar essa palestra, tudo bem? Sem problema, pode gravar. Obrigada. Tânia também, né? Tudo bem. Então, tudo jóia. Tranquilo. Com a palavra, Sérgio. Obrigado, Luiz, aí pela introdução gentil. Obrigado pelo convite aí do Marcos e, enfim, da Mayra também. Então, assim, respondendo uma questão que o Luiz colocou, eu fui convidado aqui pelo Marcos para falar sobre, enfim, currículo de economia, provavelmente por conta do meu envolvimento numa reforma curricular que nós implementamos no Departamento de Economia da FEA. Na verdade, a reforma ainda está passando aí pelo trâmite burocrático, mas ela já foi aprovada aí pelo Conselho do Departamento. E a ideia era falar um pouco sobre isso. Eu não tenho, Luiz, eu não tenho experiência em gestão acadêmica, eu não fui coordenador do curso nem nada disso. Mas, assim, junto com o professor Fernando Botelho, a gente meio que está capitaneando aí, já faz uns bons, acho que 12 meses, esse processo de reforma curricular, que era um desejo, enfim, de vários professores do departamento. E esse desejo, ele tinha a ver com essa sensação, que eu acho que é comum a outros professores, enfim, outros docentes de outras unidades de ensino, de outras universidades, que é essa sensação de que o currículo de economia, ele, acho que como o currículo de outras áreas, ele começa a está ficando um pouco obsoleto. Então, esses currículos, eles são baseados em diretrizes curriculares fixadas lá por volta do ano 2007, eu acho. Acho que esse é o ano da resolução que estabelece essas diretrizes. E em particular, no Departamento de Economia, a gente já tem esse currículo aí, teve algumas mudanças há alguns anos atrás, mas
em termos de estrutura de disciplinas e conteúdo, esse já é um currículo que a gente estava rodando com ele aí há pelo menos 10 anos. E havia uma demanda, então essa reforma curricular ela não surge no vácuo, não, ela é fruto em grande parte também da demanda por parte dos estudantes, de que, enfim, havia uma necessidade aí no mercado de trabalho por habilidades enfim, e experiência em certos conteúdos que o currículo já não estava contemplando. Então, eu vou aqui resumir aqui as principais mudanças que nós implementamos e talvez usar isso aí como, enfim, um ponto inicial de discussão aí para, enfim, problematizar talvez isso aí, talvez a Tânia e outras pessoas que estão participando aqui tenham uma visão diferente ou, enfim, outras sugestões que não foram implementadas para, enfim, uma reforma curricular, enfim, talvez mais amplas do que essa que a gente implementou. Então, a diretriz principal aí, como eu mencionei, era realmente de tornar o curso, digamos, mais ferramental, mais instrumental, né? Eu fiz aí, junto com o Botelho, um levantamento de como os cursos de economia estavam organizados aí nos principais cursos de graduação do país, né? Enfim, inevitavelmente, a gente olha para as instituições públicas e privadas ali com quem a gente concorre. E a gente olhou também para como os cursos de economia estão organizados nos melhores cursos de economia do resto do mundo. Aí a gente olhou para, enfim, para a estrutura curricular de Harvard, MIT, Chicago, para Oxford, para Cambridge. E o que a gente percebeu é que, obviamente, eles têm um jeito, enfim, a universidade em si lá se organiza de um jeito um pouco diferente, que, obviamente, enfim, cria há empecilhos que estão acima do departamento, da legislação departamental, para a gente implementar uma coisa parecida. Mas a gente viu algumas coisas que a gente pensou que seria interessante emular aí no curso de graduação dentro dessas diretrizes que a gente tem. E aí, em particular, é a questão da especialização. Então, nessa diretriz de tornar o curso mais instrumental, a primeira coisa que a gente fez foi tentar reduzir aí a quantidade de disciplinas obrigatórias. Então, o nosso diagnóstico aí, acho que o meio do Botelho em particular, era que as diretrizes aí que regulam os cursos do MEC, elas dão bastante flexibilidade ali. Ela fala que metade da carga horária, né, no mínimo de 3.000 horas, tem que ser alocada lá no bloco de disciplinas, que chama de formação geral, formação quantitativa, formação histórica e monografia e técnicas de pesquisa, mas há espaço ali para que essa outra metade da carga horária fosse alocada de acordo com, enfim, os interesses de pesquisa, as questões locais de cada curso. Então, a gente viu ali um espaço para a gente acomodar um pouco dessa flexibilidade que a gente viu que é bastante comum nesses cursos lá, nos melhores cursos do exterior. Então, o primeiro passo foi tentar reduzir a quantidade de disciplina obrigatória. E aí, explorando essa flexibilidade que a legislação permite. Então, a gente pegou essas disciplinas de formação geral, que ocupavam uma quantidade além do que é o mínimo exigido aí pela diretriz, e a gente colocou opcionalidade sobre isso. Então, por exemplo, as disciplinas de introdução ao direito, introdução às ciências sociais, então a gente colocou opcionalidade nisso, ou seja, a gente não remove da grade curricular, mas a gente deixa isso como uma disciplina optativa, né? Ao fazer isso, a gente liberou espaço aí para ter um número maior de disciplinas optativas. O que a gente queria com isso, né? A gente entende que, enfim, os alunos, existe uma heterogeneidade, acho que em qualquer curso, de interesses do corpo discente, né, do curso. Então, alguns alunos querem seguir carreira acadêmica, outros estudantes querem, enfim, ir para o mercado de trabalho, e aí tem, enfim, uma diferença. Tem gente que quer trabalhar no mercado financeiro. Esse é um mercado, digamos, um pouco mais maduro em São Paulo, então é natural que seja uma opção de muitos alunos.
outros querem trabalhar em consultoria. Então, assim, a gente entende, percebeu ao longo dos anos que há um interesse diverso aí. E, no entanto, o curso, enfim, a gente sentia que o curso não estava, enfim, acomodando essa diversidade de interesse. Então, a ideia aí de reduzir as obrigatórias e aumentar o espaço para disciplinas optativas era dar essa possibilidade do estudante talhar aí o seu próprio caminho de formação. Então, o que a gente fez aí é criar a possibilidade de trilhas. Então, o que são trilhas, né? Trilhas são conjuntos de disciplinas conexas, né? Pelo menos 4 disciplinas, é a regra que a gente está sugerindo aí, pelo menos 4 disciplinas optativas que se juntam, são disciplinas conexas. Então, a gente, na regra de formação dessas trilhas, a gente, enfim, usa lá os códigos do JAL para criar uma conexão entre elas, né? Então, sei lá, alguém junta lá a área de ciências dos dados, os professores da área se juntam, criam 4 disciplinas, e aí a gente comunica para os alunos que existe uma trilha na área, digamos, de ciência dos dados, tá? Então, essas trilhas são, digamos, endógenas, no sentido que são os próprios professores que, de acordo com o seu interesse de pesquisa e afinidade com outros colegas do departamento, vão criar essas próprias trilhas. Então, hoje a gente não tem trilha nenhuma, mas aí ao longo, assim que a legislação entrar em vigor, a gente espera que há algumas áreas onde a pesquisa, o interesse de pesquisa é mais forte dentro do departamento, e a gente espera que dali naturalmente surjam essas trilhas de conhecimento. Então, a ideia das trilhas é isso, é oferecer uma espécie de especialização aí, no espírito do que nos Estados Unidos se chama de minors, né? Então, você tem um major lá e alguns cursos criam a possibilidade do aluno fazer um minor, que é uma espécie de especialização que não dá um certificado, mas é uma formação complementar numa área relativamente distinta. Você pode, sei lá, ter economia com, sei lá, com chinês ou coisa do tipo. Obviamente que, enfim, é dentro ainda de economia que a gente está criando, mas a ideia é isso, é permitir que o aluno faça ali uma espécie de especialização dentro, obviamente, do leque de opções que o departamento vai oferecer. Inclusive, a gente faz uma certificação informal disso aí, tá? Alguns de vocês, sobretudo os docentes, podem estar se perguntando, a USP reconhece isso aí? Como é que funciona isso? Então, do ponto de vista da Universidade de São Paulo, essas trilhas não existem. Isso existe no âmbito do departamento. Já há uma experiência similar em outros departamentos, né? O departamento de computação, ele faz cria lá as trilhas e faz uma certificação para o estudante que cursou essas disciplinas aí. E a ideia é que a gente faça a mesma coisa. Uma outra mudança que, enfim, foi, digamos, relativamente importante aí nessa reforma curricular, que também está endereçando aí um pouco dos reclames que a gente escutava dos estudantes, era que o curso de economia, a exemplo de outros cursos, não se aproveitava, né, da numerosidade de áreas, né, da grandeza que uma universidade, de conhecimento que a universidade oferece. Então, era muito difícil hoje, pelo menos na FEA, que os alunos fizessem disciplinas de outras unidades. Então, você vê lá, sei lá, fazer disciplinas da área de história e aí uma dificuldade que tem a ver, enfim, com as burocracias internas aí da USP para negociar essas vagas entre os cursos e questões também de restrições de capacidade física das salas. Mas o fato é que a gente, enfim, fez um movimento nessa direção aí de ampliar o leque de disciplinas, ou pelo menos tentar aí ao longo do tempo de ampliar o leque de disciplinas que os alunos do curso de economia poderiam fazer de outras unidades. Então, assim, os alunos, de novo, nessa ideia de permitir uma flexibilidade e formação personalizada, a gente fez um levantamento das disciplinas conexas à área de economia, né? Então, não é qualquer disciplina, não é que o aluno vai lá fazer, sei lá, violão clássico ou coisa do tipo, mas, assim, são disciplinas que a coordenação identificou como sendo conexas à área de economia, e aí a gente identifica nas várias áreas, né? Na área de ciências exatas, na área de ciências sociais. A gente fez um levantamento disso aí,
E a ideia é a gente está negociando isso aí com os outros departamentos e abrir vagas para que os nossos estudantes possam cursar essas disciplinas aí e complementar a formação com disciplinas que são, enfim, conexas à área de economia, mas oferecidas talvez com um pouco mais de profundidade, até especialidade para professores do próprio departamento. Então, aumentar esse leque de disciplinas optativas externas, né? Essa foi uma mudança aí que a gente implementou. A outra coisa que talvez seja uma preocupação maior por parte dos estudantes e até de outros professores é a história da monografia, né? Então, assim, salvo engano, acho que na vasta maioria dos cursos pelo menos das universidades públicas, dos cursos de economia em universidades públicas, a monografia ela é um requisito, ela é um item mandatório de formação, isso aí, enfim, não há flexibilidade nisso na diretriz, mas essa diretriz ela prevê que haja alguma flexibilidade no que qualifica como monografia, né? Um trabalho de conclusão de curso feito sob a supervisão do professor. A diretriz fala que a monografia, né, nesse formato que a gente conhece, como uma coisa que parece um artigo acadêmico, é o formato preferencial, mas ele não precisa ser o único formato aceitável. Então, a gente explorou aí essa possível flexibilidade que uma interpretação, enfim, que parece razoável da legislação permite, e criou aí mais de um formato para o trabalho de conclusão de curso, ou para monografia, se assim você quiser. Então, o que a gente está fazendo aí, na verdade, é meio que já acomodando uma realidade que eu acho que não é só da FEA, mas de outros cursos de economia, que é enfim, uma diversidade no formato de trabalho que os alunos produzem a título de monografia. Isso tem a ver com várias coisas, tem a ver com as restrições sobre as quais os estudantes operam, as restrições de tempo, as restrições de interesse. Então, muita gente quer ir para o mercado de trabalho, não vê muito interesse em fazer um trabalho de natureza mais acadêmica, né? Então, o que a gente fez aí é criar um formato, são 3 formatos, né? É um formato que a gente chama de artigo, né? Aí realmente pensando num trabalho muito parecido com um artigo numa revista publicável. A gente, inclusive, definiu aí uma série de diretrizes de avaliação, né? O que cada trabalho, dentro de cada bracket de nota, aí ele tem que cumprir, né? Um trabalho que é 10, um trabalho que é 9, que é 8, que é 7, para cada formato. Então, no formato artigo, a gente realmente tem uma expectativa muito alta de que o trabalho produzido ele cumpra, ele tem um rigor que tipicamente se espera de um trabalho publicável e que, de fato, gera uma publicação, pelo menos, numa revista B1, aí, segundo o ranking da CAPES, o Qualis da CAPES. E a gente, para esse formato, como ele é um formato mais exigente, digamos assim, a gente criou aí uma taxa de câmbio de créditos, né? Então, assim, ele vale mais créditos, ele vale 240 horas, né? Uma carga horária de 240 horas é um trabalho completado aí ao longo de 2 semestres, para além da disciplina de técnicas de pesquisa, né? Que é também um componente aí desse trabalho de conclusão de curso, que é mandatório a qualquer curso de graduação em economia. Bom, além desse formato do artigo, tem o formato que a gente chama lá de ensaio e o formato de resolução de case. Então, a resolução de case ela é um formato, de novo, salvo engano, eu acho que meio alienígena para a área de economia, mas um formato extremamente comum nas escolas de negócio. Então, os alunos de MBA, de administração, estão acostumados com isso. E a gente entende que o formato de resolução do case, enfim, tem lá um problema já todo construído, né? Um problema, sei lá, de resolver um problema de demanda da empresa, um problema de marketing, um problema de gestão de recursos humanos, alguma questão de política pública. Então, a ideia é ter um problema já montado e o aluno resolve isso, e nessa resolução ele, obviamente, tal como no formato artigo e no formato ensaio, ele também tem que fazer uma demonstração de competência, de comando das habilidades que se espera de um aluno que está se formando no curso de economia. E o formato ensaio, ele é um formato, digamos, um pouco mais soft, digamos assim, do artigo, né? E aí mais pensando
dá ao aluno uma possibilidade de fazer um aprofundamento de conhecimento numa área que ele interessa, produzir talvez uma boa revisão da literatura, talvez até pensar, se for um trabalho empírico, numa estratégia empírica, uma estratégia metodológica para endereçar o problema, mas talvez, sei lá, por uma questão de restrição de dados, não ter todos os dados possíveis para cumprir o rigor da análise que se espera de um trabalho publicável, né? Então, esses dois formatos aí, eles teriam uma carga horária que seria metade, né? Para refletir o fato de que eles, digamos, têm uma demanda, digamos, de tempo um pouco menor, tá? Sem abrir mão em nenhum desses casos, obviamente, do que a gente espera que o aluno seja capaz de demonstrar aí. Então, a gente acredita que essa flexibilização aí do formato de monografia é uma inovação importante e eu quero criar aí, da minha conversa com colegas de outros departamentos, talvez eu escute aí do feedback de vocês também, que é uma mudança bem-vinda aí, porque, enfim, essa já é uma realidade dos cursos de economia, nessa heterogeneidade aí, no formato de monografia que, em geral, é submetido. E, por fim, uma outra mudança que nós fizemos foi criar a possibilidade dos alunos... a gente criou lá um negócio que a gente chama de Programa de Oportunidade de Pesquisa, né, o POP, Programa de Oportunidade de Pesquisa, que na verdade, quase como uma iniciação científica, mas interna ao departamento, onde a gente permite que os projetos de pesquisa dos professores, né, os que tiverem interesse, obviamente, possam fazer usufruir aí enfim, os alunos se candidatam para esse programa para trabalhar como assistente de pesquisa, né, desses projetos, ganhar experiência nisso e, obviamente, como contrapartida, ele receber crédito por isso. Então, obviamente, é totalmente voluntário isso. Então, o aluno ganha essa experiência de pesquisa num trabalho sob supervisão de um professor e, em contrapartida, recebe crédito aí para, enfim, completar o currículo, a grade curricular. Então, acho que é isso. Essas foram as principais mudanças. A gente teve um feedback bastante interessante dos alunos. Algumas coisas, eles ficaram um pouco mais preocupados, né? Eu vou compartilhar muito rapidamente aqui a grade curricular como ficou do curso diurno, né? Então, para dar um pouco de concretude aí para as coisas que eu falei, né? Então, a gente ampliou aí o número de optativas. Acho que a gente tinha 8 ou 10 e passou para 14, potencialmente 14. A possibilidade aí de você ter 2 formatos de trabalho de curso, né? Então, um formato que vale 120 horas, e aí o aluno, obviamente, isso abre espaço para ele completar um número maior de optativas. A gente reduziu aí algumas obrigatórias, né, de formação geral, e uma mudança menor que eu não mencionei, mas foi também a gente quebrar a disciplina de introdução numa disciplina de introdução à micro e introdução à macroeconomia. E ampliar a disciplina de microeconomia, colocar uma disciplina adicional para a gente poder quebrar aí esse programa dessa sequência de micro e incorporar elementos empíricos, né? Essa é uma demanda também dos estudantes de que a disciplina está ficando, a profissão ficou crescentemente mais empírica aí por conta de questão de disponibilidade de dados e novos softwares mais potentes, né? E isso não está exatamente refletido aí como esse curso estava organizado até então. Então, a ideia era a gente trazer mais conteúdo empírico para essas disciplinas de micro e macroeconomia, e para isso a gente criou aí uma disciplina de micro e macro 3. Tá? Então, eu vou ficar por aqui para não ocupar o tempo inteiramente e passo a palavra agora para a Tânia ou para o Marcos, enfim, para o organizador aí. Tá bom? Ou de volta para o Luiz. Para a Mayra, então. Então, pessoal, realmente eu não sabia que seria eu. Tânia, seja bem-vinda. Agora a palavra, então, com você. Inicialmente, eu queria agradecer, né, a Mayra pelo convite e agradecer também ao Luiz
que conheço há bastante tempo, né? E aí, Luiz, só queria esclarecer que você sempre confunde a Tânia Maria, que foi chefe do departamento de economia há muito tempo atrás. Eu sou a Tânia Cristina, você sempre confundiu isso. Então, a minha experiência, ela não é como coordenadora do curso de economia, né? Mas eu participo de diversas atividades do departamento, estou lecionando aí desde bastante tempo, né? Não sei se é o caso do Sérgio, mas eu né? O Sérgio parece que é de outra geração, mais jovem. Então, eu queria esclarecer isso. Então, a minha discussão também hoje, ela é um pouco mais, ela é um pouco crítica, né? Então, não sei se esse é o objetivo dessa live, né? Não é só discutir o currículo em si, né? Mas eu gostaria de falar também do lugar que eu estou hoje como presidente do Corecon Minas, onde que nós temos acompanhado os cursos, né, do Estado, as tendências, tanto dos cursos das escolas privadas quanto das escolas públicas, né, sejam federais ou estadual, que é o caso da Unimontes, né? Então, a gente tem percebido aí os problemas principalmente dos profissionais da área de economia. Eu gostaria de destacar isso, né? O que nós estamos formando e essa discussão também de que a gente tem que se adaptar os cursos ao mercado, né? Que é uma questão que está muito mais afeita às escolas, faculdades privadas ou das pontifícias, como é o caso da que eu menciono, que essa discussão ela é antiga, né? A gente está sempre querendo adequar as mudanças que o mercado exige e muitas vezes a gente se atropela, né? A gente vai fazendo um ajuste aqui, outro ali no nosso currículo e o que a gente tem assistido é que o economista tem perdido espaço significativo no mercado de trabalho. E essa é uma realidade que eu não sei se é o caso de São Paulo, mas aqui em Minas a gente assiste isso, mesmo fazendo mudanças curriculares significativas, né, que respondam a essas demandas, principalmente na área da economia da empresa e na área da economia da área financeira, né? Então, na verdade, a gente tentou ocupar o espaço do pessoal da administração, né, de certa forma, e essas reformas curriculares, elas são resultantes da grande guinada que ocorre nos cursos de economia a partir de 90, né, dos anos 90. Então, de fato, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca disso, né? Eu também fiz um estudo a respeito das grades curriculares, e incrível, né? Eu tenho visto que os cursos de economia se resumirem em oferecer 3 micros, 3 macros e 3 econometrias. Né? E aí as outras disciplinas são penduricadas. Não é isso? Então, nós nos descaracterizamos muito, né, em função, inclusive, perdemos espaço na formação para o aluno voltado para a atividade do setor governo, né? E aí a gente deixou, assim, de forma muito livre, que os cursos de gestão pública ocupassem o espaço. Nós também deixamos de trabalhar com relações internacionais, e aí a gente deixou assim, isso de forma muito olímpica, porque isso também não diz respeito à economia, né? Aí nós temos hoje os cursos de relações econômicas internacionais fazendo isso muito bem, ou os cursos de RI. Né? Procuramos, de toda forma, deixar de trabalhar com uma perspectiva mais aplicada da economia de empresa. A engenharia de produção faz isso hoje de forma muito eficiente também. Então, acho que a busca, né, para a gente se tornar uma ciência experimental, eu não tenho nenhuma crítica a isso, porque eu acho que existem as sociedades mais ricas e nas universidades também mais ricas, e eu aí acho que a USP está entre uma delas, né, se a gente for comparar do resto do país, né? É uma das melhores universidades do país, e aí está a Unicamp, a USP, a UFMG. Nós podemos observar também que os cursos deixaram de atender, de certa forma, as demandas da sociedade.
Então, eu acho que esse é um problema que para quem está na academia pode ser até muito confortável, né? Mas para a pessoa que sai dessa escola, que tem essa visão e que quer atuar no mercado de trabalho, geralmente, quando as pessoas saem, elas têm que fazer um MBA. Né? Primeira coisa que a pessoa entra, se ela quer ir para a área financeira, ela vai fazer um MBA, se ela quer ir para a área de economia de empresa, ela vai fazer um MBA, etc. Então, os cursos de graduação, eles têm perdido de forma significativa o seu papel, né? Inclusive com a onda e a questão da virtualização também é um outro fenômeno. Você pode agora virtualizar 40%, né, da grade dos currículos, não é isso? E eu nem vi essa proposta, assim, não sei como que o Sérgio está trabalhando isso, né, na escola, na USP, mas o que a gente está assistindo é que a maioria dos cursos de economia, né, eles estão trabalhando com essa perspectiva de virtualizar 40%, né, isso é legal, é institucional, não é isso? E eu acho que não está se pensando, muitas das vezes, que o economista ele tinha que abrir campo de estudo em vez de reduzir campo de estudo. Ok? E aí você vai observar também sociedades que têm uma preocupação maior de formar alguém que tenha uma visão mais interdisciplinar ou multidisciplinar, né? Elas trabalham com essa perspectiva que o Sérgio levantou das trilhas do conhecimento, mas elas também permitem, no ensino de economia, então essa é uma experiência que eu tive, né, no meu doutorado, que você possa trabalhar, né, no campo, tanto no campo da pesquisa exploratória, descritiva ou experimental, com pesos próximos, né? Você pode ter uma formação na área de estrutura econômica, mas se você quiser também ter uma experiência na área da economia experimental, você tem acesso a isso. E também você pode se dedicar a trabalhar a economia regional, né? Mas são instituições que têm recursos, laboratórios, bibliotecas, investimento na formação de professores e tem também investimento na condição do aluno, né? Então, são instituições que têm essa perspectiva. Agora, pensando no caso regional, né, e aí eu pensei muito assim, no caso da própria Unimontes, qual que é a função dela, a região onde ela está localizada, as condições que ela tem efetivamente, né, para pensar o currículo, e as vocações. Né? Bom, o Sérgio falou da vocação, né, da área financeira em São Paulo, mas será que isso é uma vocação ou isso é uma exigência do mercado? Né? De um mercado muito reduzido e estratificado que atende um nicho muito diminuto. Então, eu estou mostrando para vocês que essas escolhas curriculares elas têm sido feitas a partir dessas demandas muito específicas e que, de certa forma, têm colocado os cursos de economia num lugar pressionado, né, por outros cursos que vão avançando. Né? Eu tenho visto muitos engenheiros querendo entender mais de direito, querendo entender mais a ciência do direito, ou estudando filosofia da tecnologia, ou sociologia, né? E avançando, inclusive, nas vagas, né, dos economistas também. E eu vejo pouco, né, essa busca das outras áreas para a nossa área. Então, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso também. A economia se tornando um espaço, o curso de economia se tornando um espaço cada vez mais estreito e menos atrativo, inclusive, para as outras áreas. Será que isso está acontecendo? Porque nós somos, muitas vezes, chamados de sermos muito tradicionais nas escolhas. Né? Agora, essa é uma questão que eu queria levantar. Outra se refere à estrutura, né? Só um minuto. Sim, é possível. Desculpem, gente, mas
houve um disparo de um alarme aqui, deve estar atrapalhando aí a apresentação. Outra questão que eu queria levantar aqui diz respeito à própria visão que se tinha nos cursos de economia e as influências, né, dos projetos que fugiram, de certa forma, da perspectiva de desenvolvimento do país, ou desenvolvimento regional, local. E essas discussões, elas se perderam, né, muitas das vezes, e aí a ciência econômica, ela necessariamente se volta a responder os desafios postos, né, a conversar e a dialogar com as outras áreas, que, na verdade, somente, na maioria das vezes, reforçam a rigidez dela. Então, essa flexibilidade que o Sérgio levanta, ela é muito importante para que a nossa área realmente se expanda e que ela tenha um reconhecimento social ou das empresas, né? Para que aumente o número de economistas, não só no setor privado, também como no setor público. Observem que, nos últimos anos, os concursos para economistas eles têm caído absurdamente. Cabendo aos conselhos entrar com ações judiciais para garantir que o economista possa entrar nos concursos. Vocês acreditam nisso? E aí o professor de economia, muitas das vezes, ele não está preocupado com isso. Mas isso reflete na vida do profissional, né? Então, assim, você tem a formação de analista, a contratação de analista. Qualquer um pode ser analista. Por que será que até os bancos, como o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, ele, quando chama um concurso, ele não chamou economista? Quem é que foi lá reclamar? O Conselho Federal de Economia. Por que será que a gente está vivendo isso? Então, acho que essa é uma discussão, né, que eu estou colocando aqui, no âmbito da própria estrutura, né, curricular. Agora, a questão da monografia, né, que é uma área que eu considero uma exigência, que se ela não fosse uma exigência, ela tinha caído, ela tinha se tornado algo optativo, né? E eu acho que a proposta de flexibilizar, eu acho muito interessante, mas existem instituições que, se você colocar essa proposta do Sérgio, ela vai praticamente colocar os alunos fazendo só estudo de caso. Né? Porque é o mais barato, porque na perspectiva, né, que não envolve a área da pesquisa. Né? Então, acho que a gente tem que ver assim, em que situações que você pode modificar a estrutura da monografia para que ela não seja apenas mais um detalhe, que o aluno não possa sair, talvez, do curso, sem ter desenvolvido minimamente a capacidade de pensar um problema e responder a esse problema. Né? E que isso tenha relevância também. Não precisa de ser algo, como coloca aqui, né? A maioria dos alunos, não sei se isso se aplica a todo o país, mas pelo menos na região do qual nós estamos inseridos, o artigo, né, para uma revista B1, esse critério, né, será que é para atender a todos ou uma parte, né? E no caso do case, pode ser para todos, como que vai ser isso, né? Então, eu acho que a faculdade ela tem que pensar muito na situação que ela tem também e do aluno que ela recebe. Eu acho que esse é um parâmetro que se perde, né, quando você pensa numa curricularização única. Eu acho que existem sociedades que já pensam os currículos a partir das realidades locais. Né? Mas aí fala assim, não, mas esse aluno ele não vai passar no curso da ANPEC. Será que a ANPEC é o caminho? Eu me lembro, né, nos anos 90, quando eu me formei também, né? E quando você observa, né, o que é a ANPEC no nosso país, o que é realmente esse espaço da ANPEC, e quantos alunos em cada curso entra na ANPEC,
ou se a ANPEC também ela é para dar uma validação, né, de uma política educacional que é muito restrita. É isso? Agora, eu não estou tirando a validação nem a qualidade que a ANPEC atesta, compreender? Mas será que o nosso aluno de economia, a maioria está fazendo opção pela ANPEC? Ou a ANPEC é também uma das trilhas que aí o Sérgio coloca, né? A gente observa que na maioria das melhores escolas do mundo, você também vê que o aluno tem muitas alternativas para se desenvolver. Eu acredito até que ele possa estudar violino e estudar economia experimental, e isso não é um problema para ele. Mas eu acho difícil para a nossa escola, né, para nossas faculdades. E aí eu incluo também as grandes universidades públicas, né, que são referências, e como que elas lidam com essas perspectivas, né, dadas por uma redução cada vez significativa do papel do economista na ação tanto da empresa quanto na sociedade e também no setor público. Então, acho que hoje uma curricularização ela devia pensar também nesses aspectos e conseguir também responder no âmbito dos currículos a questão das habilidades e competências, né? E quem sabe assumir que 3 micro, 3 macro, 3 econometrias ou só a parte experimental não dá também o instrumento necessário para o estudante de economia atuar no mercado. Né? Então, a multidisciplinaridade não está garantida na maioria dos cursos de economia mais. A discussão, por exemplo, sobre desenvolvimento sustentável, sobre economia ambiental, a própria questão da demografia, né? O desenvolvimento regional, isso tudo não cabe mais nos currículos, porque eles têm que ser muito econômicos. A discussão da economia internacional também. Então, quando você fala disso, as pessoas falam, não, mas isso aí é uma visão antiga da economia, dos cursos de economia. Eu acho que é uma visão antiga dos cursos de economia, mas a realidade não eliminou esses elementos que eu citei anteriormente. Eles estão aí disponíveis. Né? Então, a questão da economia do setor público, né? Por que você define, né, que a grade curricular tem que eliminar a economia do setor público na dimensão que tem que ter, porque isso não é experimental, por exemplo. Não está espaço para ser experimental, porque experimental você usa os pacotes econométricos. Se não usar os pacotes econométricos, não é ciência econômica. Então, eu nesse aspecto, sou muito crítica nesse sentido. Acho que a base de formação ela é fundamental, tanto na micro, quanto na macro, quanto nas econometrias, quanto nos pacotes econométricos também, que de fato a maioria tem que ter acesso para poder dialogar, para se formar, para se capacitar. Mas essa pobreza que os cursos de economia apresentam faz com que o número de alunos também tenha reduzido muito o interesse nos cursos de economia. Então, eu não sei se é o que estou falando que era esperado, mas, infelizmente, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade, né, de colocar essas questões. Com relação a... Eu gostaria também de fazer uma chamada aqui sobre a discussão da economia de Francisco, que é um processo que eu estou vivenciando, que nós estamos trabalhando nessa proposta. Como que você pensa numa economia que não seja só essa e que essa discussão esteja nos currículos? Pode ser indigesto, pode ser muito indigesto para quem está coordenando os cursos, para quem está buscando atender ao mercado, mas
existe um apelo na sociedade que é possível pensar uma economia que também pensa no bem comum, na sociedade, nas necessidades humanas, né? Nós tiramos o desenvolvimento humano do curso de economia, não está lá, não existe. Isso não é uma prioridade. Então, eu fico pensando o seguinte, será que a gente pode ter uma visão mais prospectiva, né? Uma visão para o futuro, em que nós possamos pensar numa ciência econômica que ela não experimente só usando a economia, o método experimental, só para você assimilar um conhecimento, ou você pode sair, né, para a sociedade, trabalhar com extensão, com pesquisa, contribuir para que a sociedade tenha um retorno diferenciado nas circunstâncias que a gente está vivendo, né? Que as ciências encasteladas, elas também podem perecer, né? Elas podem cair em desuso, né? Então, a economia, enquanto ciência, ela pode se repensar. Não existe nenhum determinismo que indique que os currículos de economia ou a própria ciência econômica que trabalhe com as expectativas do princípio do século XX, né? Ou nós podemos estabelecer uma relação dialogal mais ampla, mais aberta e mais efetiva para a sociedade. Então, essa é a minha reflexão. Eu estou fazendo essa reflexão a partir do Conselho Regional de Economia, né? Também como professora do curso de Economia, bem uns 33 anos. Obrigada e estou aberta aí à discussão. Tânia, muito obrigada pela sua fala. Luiz Antônio, você quer falar? E agora eu vou passar, então, a palavra para o Marcos Fábio, que vai agora ver as perguntas. Ok. Boa noite. Me Boa ouve? noite. Sim. Vamos lá. Só um minutinho, ele pediu a palavra, só que você precisa de liberar o seu chat, Luiz Antônio, o seu áudio. Tal como você fez da última vez. Não estamos te ouvindo. Libera aí na sua tela. Pronto. Isso. Pronto, tá me ouvindo? Tá, né? Pronto. Ok, não. Professor Marcos Fazio, desculpa aí ter interrompido, porque eu até pensava que estava no script, né? Eu fazer a intermediação antes de passar para as perguntas, né? E eu gostaria de fazer um breve comentário realmente sobre as falas da Tânia, professora Tânia, do professor Sérgio, rapidamente, porque eu acho, me pareceu que elas se complementam, sabe? De uma forma muito feliz, porque, de um lado, a gente viu a proposta da USP, que tem, assim, na periferia, como a questão da monografia, realmente tem a monografia flexível, né? 3 modalidades, tradicionalmente o ensaio, mas poderia ser um artigo científico, ou case, que ele não se limita apenas à empresa, case de empresa, mas de política pública. Achei interessante isso. E também as oportunidades de pesquisa, né, vinculadas aos professores. Agora, o currículo que ele apresentou, eu já vi esse filme, já sofri esse filme, né, há muitos anos atrás. É um currículo que começa hard, depois flexibiliza, excelente, flexibiliza. Mas, como disse a professora Tânia, eu acho que isso aí pode até ser adequado lá para São Paulo, para a USP, que é o top, né, de ensino de economia, e outras universidades similares, né? Mas tem que reduzir esse parte hard inicial, que é 3 micro, 3 matemática, 2 cálculo, álgebra linear,
e vem econometria 1 e 2. Aliás, a USP tem essa tradição que eu conheci lá também, muito boa de estatística. Há 50 anos atrás já tinha esse miolo de estatística, né? Estatística, começando estatística de teoria de probabilidade mesmo, não é estatística econômica, estudar número índice, teoria de probabilidade, depois inferência estatística e depois econometria. Isso aí eu acho muito meritório lá da USP. Mas eu queria só, me ocorreu, professor Sérgio, esse pacote inicial, claro, tem lá uma abertura para a história econômica geral, para tem uma outra disciplina assim paralela, né? Mas em certos contextos eu diria que esse hard inicial depois abrir poderia ser feito em paralelo. Toca o hard, que é micro 1, 2, 3, matemática 1, 2, 3, cálculo 1, 2, 3, econometria, mas já vai abrindo para abertura, que meritória também a questão de abrir para os alunos frequentarem cursos de outras unidades da USP, né? Inclusive cursos mais densos de sociologia, de ciências políticas, de direito. A professora Tânia mencionou o direito. Direito é importantíssimo, importantíssimo. E originalmente a gente fazia isso no primeiro e segundo período: direito comercial, direito civil, direito até constitucional, né? Mas enfim, só queria esses breves comentários e dizer, então, para finalizar, que esse currículo hard, por exemplo, ele não é uma receita para Unimotes. Ele não é uma receita para Unimotes. Por quê? Como disse a professora Tânia, ela pode causar, não só o curso está ficando pouco atrativo, tá? O curso de economia está ficando pouco atrativo em geral para os alunos, mas também, se o aluno incauto entra no curso de economia, vai ter evasão e retenção. Logo na matemática 1, matemática 2, o cara já vai ficar agarrado ali. Então, eu acho que tinha que diluir isso de forma que ele possa já ir construindo, como você falou, as trilhas dele. Aliás, eu acho que isso aí dá uma conotação ecológica ao curso de vocês, chamar de trilha e não de trajetos ou trajetória. Então, são essas observações que eu não resisti de fazer, mas eu acho que a professora foram complementares no sentido de que a visão, eu chamei de hard, né, do Sérgio, foi temperada por as várias considerações que ela fez e que realmente a experiência dela é o dobro da dela, quase, né, de ensino de economia. Recomendo particularmente os cursos de ensino de economia pelo Brasil afora, e não pensar só os cursos principais, e não pensar só em AMPEC, pacote AMPEC, né, que é uma camisa de força colocada sobre os cursos de economia. É basicamente isso. Desculpe se eu me alonguei, mas então, professor Marcos Fábio, o senhor está autorizado agora a passar os chats e consolidar aí as perguntas. Depois eu devolvo para a Mayra, né? Maravilha. Obrigado, professor. Mayra, você vai comandando aí. Eu vou intercalando as perguntas para o professor Sérgio, depois para a professora Tânia, nessa ordem. Quando o tempo estiver apertado, aí você me avisa que aí eu corro, eu vou blocando, tá? Vou começar mais. Professor Sérgio, o que chamou muita atenção aqui foi essa questão das trilhas, desta questão empírica. O pessoal tem elogiado muito aqui no chat. A Camila e a Mayra aí já estão pegando consultoria na área de TCC, já pedindo a cópia do manual, ou seja, vai ser muito útil essa interação, né? Muito bem. O acadêmico José Antônio fez um elogio muito grande sobre essa questão do aproveitamento das pesquisas, do aluno enquanto membro de pesquisa. A gente tem feito aí na semana várias interações, e na possibilidade de isto valer pontos, disso fazer parte do currículo. O pessoal chamou muita atenção dos acadêmicos. A gente faz isso, mas com uma atividade
complementar. E ele, direcionando mais a pergunta, ele colocou: a orientação de professores é apenas para as atividades do currículo ou existe uma espécie de mentoria dos professores aos acadêmicos para auxiliá-los durante a construção dos seus currículos? Ou seja, isso que você colocou lá, por exemplo, a trilha GEL, né? Vocês têm alguma mentoria para ajudar os alunos nessas escolhas das disciplinas e nas próprias pesquisas? Então, Marcos, a ideia das trilhas é justamente oferecer, enfim, oferecer aí possibilidades de formação mais especializada. Então, só para entender um pouco da mecânica de como essas trilhas são feitas, né? Então, assim, não existe trilha nenhuma, mas a gente tem as regras. Então, eu me junto com, sei lá, o professor X e o professor Y. A gente tem uma disciplina da área de finanças. Então, eu ensino finanças comportamentais, o outro tem lá finanças 1, finanças 2, ou, sei lá, derivativos. E aí a gente se junta. Tem uma regra que diz que, olha, essas disciplinas, para elas fazerem parte da mesma trilha, elas têm que pertencer ali àquele bloco de tópicos de acordo com o código de classificação do GEL. Então, a gente está usando o GEL porque, enfim, os economistas já estão familiarizados com esse sistema de classificação, né, da produção acadêmica da área, da profissão. E a ideia é evitar abusos, né? Evitar que alguém se pegue uma disciplina, sei lá, teoria do valor se juntando com econometria 4 e fazendo uma trilha lá por alguma razão. Porque, assim, a gente sabe que a formação da trilha ela vai talvez trazer alguma espécie de demanda cativa. Então, isso pode criar um incentivo perverso aí dos professores criarem trilhas que não são, na verdade, disciplinas conexas, mas simplesmente para amalgamar ali um monte de coisa que não é muito bem relacionado. Então, já está impondo aí essa restrição de que as disciplinas, que o conteúdo delas, que o nome delas estejam conectados aí por esse sistema de classificação. Esse processo ele passa por aprovação, então, assim, não sou eu que me junto e invento criar uma trilha, isso passa por uma aprovação do órgão de decisão do departamento, que é o conselho. E uma vez feita essa aprovação, a trilha tem que ter pelo menos 4. Por quê? A gente entende que menos de 4 disciplinas, enfim, você não tem uma especialização ali, né? A trilha pode ter mais, né? Então, já tem uma trilha em uma área e um outro professor fala, eu quero adicionar, quero colocar a minha disciplina nova ou uma disciplina que já existe dentro dessa trilha. Uma vez existindo a trilha, isso vai ser comunicado pela coordenação para os estudantes. Então, é só um guidance, né? A coordenação vai dizer, olha, tem essas trilhas aqui, e se você cursar, o aluno não é obrigado a cursar as trilhas, ele pode cursar só uma, só duas, só um pedaço, mas para fins de certificação, ele teria que completar pelo menos 4 disciplinas da trilha que os professores da área decidirem. Então, os professores da área da trilha podem falar, olha, tem que cumprir tudo para receber a certificação, ou tem que cumprir essas 4 aqui, tá? Se tiver mais de 4. Então, é isso que a gente faz aí, a gente dá essa recomendação. A gente explica para o aluno, vai ter um texto, né, explicando, tem uns programas de disciplinas, né, então ele vai poder ter uma ideia do que a trilha num todo oferece. Por que o Luiz falou uma questão interessante, que foi uma sugestão de algumas pessoas, que era a gente já oferecer essa possibilidade de formação personalizada já desde o começo. Ou seja, não colocar esse blocão de disciplinas digamos, de formação aí, de métodos quantitativos, de teoria econômica, já no começo, que isso pode ter, sei lá, pode ter um efeito dissuasivo aí, de fazer com que alunos desistam porque acham que é difícil, alguma coisa do tipo. Algumas pessoas comentaram esse ponto, é um ponto válido. O nosso entendimento aí é que as disciplinas da trilha, que são disciplinas optativas, elas são disciplinas de campo, são disciplinas de especialização. A gente não está mais falando ali de teoria econômica de princípios, né? A gente está falando de coisas específicas, de literaturas lá de subárea, né? Economia do trabalho, economia finanças, economia, sei lá, experimental, comportamental, microeconometria, enfim. Então, a gente entende que para você, como a ideia é que essas disciplinas da trilha, elas já
vão para a fronteira. A ideia é levar o aluno para a fronteira a partir da formação geral que ele teve. Então, ele precisa dessas disciplinas de formação geral. Então, dado que o nosso propósito na trilha é, de fato, caminhar com o aluno ali até o mais próximo possível do que seria a fronteira, né, em matéria de pesquisa naquele tópico, então a gente precisa que ele já tenha passado aí, trilhado as disciplinas de métodos quantitativos, de teoria econômica, para poder, enfim, acompanhar aí o material que provavelmente vai fazer parte da lista de leitura desses cursos aí. Obrigado, professor. Eu vou passar uma para a professora Tânia, pelo número de perguntas, viu, Mayra? Eu vou começar a blocar porque está chovendo perguntas, tá? Então, para a gente ir equilibrando, professora Tânia, o Gilvan, o acadêmico, pergunta: ao tratar de adaptabilidade ao mercado, um grande gargalo para os acadêmicos no mercado de trabalho se volta a como inserir no mercado após o curso. Frente a isso, com a perspectiva do Corecon, frente à imposição de um modelo de estágio em economia que não seja especificamente em banco ou outra área. Eu acrescento que, no caso de economia, o estágio não é obrigatório, perfeito? Não tem nas diretrizes curriculares a obrigatoriedade de estágio como em outros cursos. E aí ele está, então, vão lá adaptando, já que não é obrigatório, como que o Conselho vê essa questão de estágio, como abrir, e aí eu estou abrindo já a questão, e como abrir a perspectiva do mercado de trabalho para o egresso de economia, que me parece, a questão do Gilvan. Gostaria de dizer, Gilvan, que essa é uma questão aí muito pertinente, né? Se você faz um curso, né, você quer efetivamente ingressar no mercado de trabalho e criar, né, oportunidades de melhoria, né, de renda e exercer a profissão também. Então, acho que é um fato de você fazer estágios, né, que, igual o caso do estágio no banco, geralmente os bancos têm criado assim, vagas muito no Posso Ajudar, não é isso? Então, a maioria dos bancos privados criam espaços para os alunos de economia no atendimento, né? E a gente observa que as vagas oferecidas, por exemplo, pelo BDMG, pelos bancos estatais, né, têm sido muito concorridas, não é isso? O BDMG abriu uma chamada agora para a área do setor público, inúmeros estudantes de todos os cursos de economia, administração, gestão pública, somente chamou 2 pessoas, né? Dois candidatos. Então, você vê que as oportunidades para estágio na nossa área são mínimas, principalmente, Marcos, porque eu acho que não existe uma legislação que incentive o estágio, né? Não é uma obrigatoriedade. Então, aí, automaticamente, a monografia ocupou esse lugar, né? É como se tivesse ocupado esse lugar. E na verdade, a carreira da pessoa não está associada à elaboração de um trabalho de final de curso. Então, acho que é uma questão que eu acho que nós temos que colocar isso nos Corecons, inclusive é uma proposta para se levar, inclusive, ao COFECON, a ANGE, né? Para que a gente dissocie essa relação da formação profissional e da questão curricular, porque mesmo a proposta que eu acho muito interessante, a do Sérgio, né, que é a questão do artigo, do ensaio, ou então do case, isso responde à questão da monografia, mas não responde à questão da experiência, da formação profissional que o aluno pode ter no campo de estágio. Então, eu acho que seria interessante se a gente pudesse trabalhar com a proposta de plano de carreira dentro dos cursos, né? Isso tem universidades que já têm essa possibilidade, que já
criaram esses planos de carreira, que inclusive o aluno de economia, ele entra, né? Mas ele esbarra na própria qualidade do estágio que ele tem. Ok? Então, acho que isso é uma discussão, sim, que passa pela preocupação do conselho, né? Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de conversar com a vice-presidente do COFECOM, ela é da Comissão de Educação. Eu acho que isso tem que ser colocado para ela também. Eu sugiro que vocês façam isso, sabe? Porque temos que reconhecer que os outros cursos, como a administração de empresas e a própria contabilidade, elas têm isso muito. Esses cursos têm essa clareza que o aluno tem que ser preparado, tem que ter experiência para poder exercer a profissão. Então, a economia, né, já tem bem uns 20 anos que o espaço do economista está relacionado muito a trabalhar no setor banco, e a maioria dos trabalhos hoje é no setor privado, ok? E que não necessariamente Obrigado. você tem que ser economista. Oi? Oi, Marcos, você... Não, eu pensei que a senhora tinha acabado aqui. Não, eu só ia falar que, sem dúvida, caberia uma discussão, sim, com os conselhos, e também criar uma proposta de trabalhar com as empresas que geram esses estágios. Né? Porque eu acho que isso seria muito importante, que pelo menos a gente discutisse isso no nosso estado. Né? Porque não dá para fazer uma projeção no país, mas no estado, sim. As empresas que contratam, que tipo de estágio que elas estão oferecendo, né? Tentar melhorar a qualidade desse estágio, a oportunidade do aluno poder ingressar num estágio que não seja só para substituir mão de obra barata, né? Que é a crítica do aluno, e ele está correto. Ok? É isso que eu teria a dizer, né? Marcos, você está com o microfone desligado. Ok, obrigado. Obrigado. A gente volta na senhora. Voltando ao Sérgio, tem a pergunta da professora Luciana, emendada pelo professor Emerson e alguns outros professores, principalmente nós, eu também estou me incluído, eu sou do NDR, junto com o professor Luiz Antônio, viu, Sérgio? E aí surgiu uma preocupação, pelo visto todo mundo gostou da matriz, né, da matriz curricular, mas tem uma pergunta aqui bastante relevante. Em se tratando da resolução MEC-CNE de 2007, 10% da carga horária total dos cursos de ciências econômicas deve ser voltada aos conteúdos de formação geral que tem por objetivo introduzir o aluno ao conhecimento da ciência econômica e outras ciências sociais, abrangendo também os aspectos da filosofia e ética, sociologia, ciência política, estudos básicos, propedêuticos de administração, direito, contabilidade, matemática, estatística e outros. Ao deixar alguns conteúdos como direito e sociologia, por exemplo, como disciplinas optativas, vocês não acreditam que pode haver alguma perca no pensar plural do curso de ciências econômicas? E o Emerson está emendando se isso não estaria em desalinhamento com a resolução, ou seja, como vocês enxergam esta questão da professora Luciana e a questão do professor Emerson, que está levantando a questão do cumprimento da resolução? Tem que estar tudo lá ou vocês descobriram um caminho interessante? Compartilhem com a gente aí. Tá, agradeço a pergunta da Luciana e do Emerson. Bom, duas coisas. Primeiro, sobre a questão que a gente escutou muito, sobre se a gente está perdendo, enfim, multidisciplinariedade. A gente escutou muito isso e, assim, o que a gente falava era, olha, a gente é economista e a primeira lição da economia é que
existem trade-offs no mundo. A restrição de horas está dado, a gente não, né, a gente pode acomodar todas as disciplinas que todo mundo quer, mas isso implicaria a gente aumentar a carga horária do curso, que já é relativamente longa. Só para você ter uma ideia, as pessoas recebem um título de economista no Reino Unido, por exemplo, com uma graduação de 3 anos, tá? Então, a gente tem um curso de 4 anos, tamanho padrão, enfim, a gente não vai mexer nisso aí, obviamente, mas o fato é que a gente não gostaria de estender o curso ainda mais. Para o pessoal da noite, são 5 anos para completar essa grade curricular. Então, dado que a restrição está dada e a gente não estava planejando mexer nisso, para acomodar, enfim, a introdução dessas novas disciplinas com conteúdo mais empírico, disciplinas de computação que a gente colocou como parte das disciplinas obrigatórias, né? Eu não sei se vocês vão lembrar aí de memória a imagem que eu coloquei aqui, mas assim, a gente introduziu uma disciplina de computação, de programação, né, na grade curricular. Então, assim, não tem como fazer isso. Vai ter sempre discussão de reforma curricular extremamente difícil. Isso era uma discussão que já vinha amadurecendo há mais de 5 anos, porque todo mundo tem um currículo diferente na cabeça. Isso é absolutamente natural. Eu nem, assim, eu encaro isso como parte quase que mandatória de uma discussão de reforma curricular, que é encarar mesmo essas divergências que refletem, enfim, visão da profissão, questões de geração, que o pessoal que se formou mais jovem, que se formou há mais alguns anos, enfim. Então, assim, tem essa divergência mesmo e a gente não tem não tem nenhuma intenção de achar que a gente fez alguma coisa que vai agradar todo mundo. Então, é isso. O primeiro ponto é que a gente perde essa história da flexibilidade das disciplinas de formação geral. A gente não está perdendo, porque a gente entendia que não fazia sentido, essa é a grande verdade, não fazia sentido impor que o aluno fizesse uma disciplina para além daquilo que a diretriz do MEC exige. Se o aluno quer fazer história do Brasil ou história geral, para além daquilo que do mínimo que é exigido, ele tem a opção de cursar isso como optativa no próprio departamento de história, se for o caso. Tá? Ou seja, o Departamento de Economia da FEA, por acaso, tem várias disciplinas da área de história, essa é uma área bastante madura no nosso departamento, mas a ideia é que isso pode não contemplar tudo, porque, enfim, não são as disciplinas que os alunos estão interessados. Então, a ideia é que, ao reduzir a quantidade de disciplinas obrigatórias e ampliar a quantidade de disciplinas optativas, e eu confesso aqui, numa nota pessoal, que isso foi muito aquém do que eu, pessoalmente, acho que a gente poderia fazer. Acho que a gente poderia ter um currículo obrigatório muito menor do que o que a gente tem. Eu ainda acho ele muito grande, mas foi o que foi politicamente possível. Mas o fato é que o aluno pode contemplar esse interesse numa formação mais específica, mais humanista, mais quantitativa, nas disciplinas optativas. A gente não entendia que fazia sentido você impor isso na formação comum geral de todo mundo. O que a gente está impondo é o que as diretrizes do MEC exigem e o que a gente entendia que é uma formação geral do economista, de acordo aí, digamos, com o que a gente viu que é a prática comum nos departamentos que a gente, pelo menos enquanto USP, gostaria de emular. Com relação à questão que é complementar essa da adequação legal, eu vou compartilhar aqui um slide onde eu mostro, acho que visualmente, um slide que responde essa questão. Qual que é o pulo do gato aí? O pulo do gato é o seguinte: a diretriz do MEC, ela elenca uma lista de disciplinas a título de formação geral. Então, ela fala de direito, ela fala de ética, ela fala de sociologia, mas ela fala também de teoria econômica e ela fala de cálculo, de métodos quantitativos. Então, assim, algumas disciplinas de teoria econômica, de história, de formação quantitativa, elas fazem parte também dessa disciplina, desse bloco de formação geral. Então, aí é uma questão de interpretação, porque, assim, na prática, eu acho que isso é verdade para todo o curso de economia, de graduação em economia no Brasil, nenhum curso ele tem uma disciplina para todas aquelas que estão listadas lá. E essa regulação do MEC,
ela não fala em disciplinas, ela fala em conteúdos. Então, ela diz, olha, 10% do currículo tem que ter conteúdos sobre esses tópicos aqui. Então, isso tradicionalmente tem sido colocado como disciplinas independentes, né? Mas não precisa ser esse o caso. Então, você poderia ter o conteúdo, algum conteúdo de ética, por exemplo, dentro de uma disciplina de filosofia, ou dentro de uma disciplina de sociologia ou ciência política. Então, assim, essa é a nossa interpretação aí de que, assim, a gente está cumprindo a diretriz, a gente já, assim, a gente não precisa ter uma disciplina para cada coisa daquela que está listada, mas a gente precisa, enfim, passear em alguma medida por aquele bloco ali. E aí tem esses requisitos formais, né, esses percentuais mínimos que são exigidos, e aqui está como essa grade curricular que a gente propôs, como é que ela cumpre esses requisitos aí. Então, tem um bloco de formação teórica quantitativa, que vai, obviamente, tem 630 horas, ele vai além aí do que é exigido. Tem um bloco de formação geral, que também vai além das 300 horas. Tem um bloco de formação histórica que bate na trave aí de 300 horas. A gente, inclusive, mudou aí, colocou um componente de trabalho escrito mais valioso do ponto de vista de carga horária a disciplina de economia brasileira para explorar e para criar a possibilidade do aluno desenvolver um pouco mais nessa disciplina as habilidades de escrita, né? A gente acha que tem muitas das nossas disciplinas são avaliadas com provas, resolução de problema, e a gente queria ampliar um pouco essa questão do ensaio, né? De escrever, desenvolver um ensaio argumentativo, persuasivo, já como uma espécie de pré-preparação para o trabalho de conclusão de curso. E aí esse bloquinho de trabalhos de pesquisa e trabalho de curso que a regulação do MEC exige que tenha, né, uma disciplina de técnicas de pesquisa e o trabalho propriamente de curso, né? Que aí vai ter esses formatos que eu comentei na minha fala inicial. Continuidade, sempre você controla o tempo e me manda. Blocar, aí você me avisa sobre o tempo. Professora Tânia, a professora Fátima pergunta bastante densa e forma profissionais hábeis para atuar em várias áreas, setor público, empresas, entre outros. Adequar o curso ao mercado, não teríamos que estar fazendo constantes adaptações à grade, uma vez que o mercado muda rapidamente. Como poderíamos pensar esta adequação? A professora Sara completa isso, colocando se o local para essas adaptações não seria os estágios, tá? A gente trabalhar com isso, tá? E eu acrescento uma pergunta aí já. Saiu uma resolução que devemos ter a extensão, pelo menos 10% das atividades tem que ser inseridas. Depois eu vou passar essa mesma questão para o Sérgio, tá? Sobre a questão da extensão. Por falar em Sérgio, o professor Emerson, Sérgio, já solicita que esta apresentação, esse pulo do gato aí de como se adequar, já passado no e-mail, viu? O Gilvan está questionando se essa adaptabilidade não cabe numa grade plural, que esse mercado é cada vez mais amplo, inclusive mercado 4.0, fechando com a questão da professora Fátima, né, e Sara, que está em constante mudança. Se você for correr atrás disso, onde você vai chegar? Então, eu juntei 3. Tá. Posso já responder? Olha, você tem uma experiência acadêmica, né, muito grande com a extensão, né? Eu trabalho com a extensão da universidade mais ou menos há 23 anos.
com a pesquisa extensionista e a gente tem conseguido uns avanços interessantes, inclusive no próprio curso de economia, né? Eu coordenava o núcleo do trabalho e da produção, né? Na extensão universitária da PROEX, a nossa reitoria, né? Da nossa área do ISEG, e a gente observa que é um espaço extremamente frutífero, né? Onde que você, efetivamente, você pode dar oportunidade para o aluno que ele quer ter uma experiência em pesquisa aplicada e que ele quer lidar com os problemas da sociedade. Aí ele trabalha com as ONGs, com o setor governo, com a empresa, mas dentro de um outro espaço que não é o ensino. Então, esse avanço, eu acho que ele pode ser realizado, né? Seguindo, inclusive, as próprias exigências do MEC. Né? Que essa questão dos 10% entraria cursos de extensão, projetos e programas, eventos, assessoria, consultoria, né? As empresas juniores. Você tem, inclusive, nós temos uma experiência que eu gostaria de socializar com vocês, que ela é ligada à extensão, à pesquisa e ao ensino, que é o que nós criamos, que se chama Lab Ideias. Antes era uma incubadora que era só da extensão, hoje é da pesquisa e do ensino e da extensão. Então, os professores interagem nesse espaço juntamente com os discentes na relação com a comunidade. E a comunidade integrando, inclusive, pode ser um banco, pode ser uma ONG, pode ser o setor governo, pode ser até o próprio Corecon, que hoje nós lançamos um programa Economia para Todos a partir das demandas da própria universidade, né, que buscou uma parceria num trabalho que a gente está realizando em Brumadinho, né, numa área afetada, onde que a discussão da superação da minério-dependência ou também da busca da reparação em função da situação que o município vem enfrentando. Então, nós, através de um projeto de extensão, a gente gerou esse trabalho, né? Onde que você tem a integração da ação da extensão junto com a pesquisa e o ensino, e o aluno depois também ele tem a certificação, né, de que ele efetuou esse trabalho, ele está tendo uma atividade, uma relação com setores empregadores também, e, ao mesmo tempo, ele está testando os conhecimentos que ele tem na universidade. Ele pode entrar nesses processos a partir do segundo período, por exemplo, né? Até o final do curso. Então, o Lab Ideias é um experimento novo, mas que eu acho que ele é promissor nesse sentido. Porque os cursos, realmente os currículos, né, se você for pensar bem, se nós formos a cada vez nos adequarmos a todas as exigências, o ano que vem nós já vamos ter que fazer outras modificações. Né? Na verdade, porque o mercado, no pós-Covid, como que ele vai ser? Nós temos essa clareza? Né? Então, eu só gostaria de lembrar a vocês que dar respostas ao mercado a todo momento, mesmo de 5 em 5 anos, ou de 3 em 3 anos, ou se a procura do curso cai, você vai lá, mexe no currículo, né? Isso também acontece, não é isso? Então, isso mais nas escolas privadas, né, do que nas públicas, mas certamente que isso eu acho que essa chamada, né, da adequação do mercado está muito relacionada às escolas que não têm financiamento público. Você vê também que elas têm problemas. Elas nunca conseguiram se adequar totalmente ao que o mercado quer, porque, na verdade, o mercado ele tem outro movimento. Agora, o espaço da formação e da educação, no meu ponto de vista, ele tem que ser outro. Né? Agora, com relação à extensão, né, os 10%, eu acho que tem uma experiência que eu gostaria de socializar com vocês, que foi a criação das disciplinas extensionistas dentro da grade dos cursos, que é interessante você trabalhar, igual você tem a TPE, né? Você tem a disciplina de extensão universitária também. Não é a disciplina, ela é uma disciplina
não posso dizer que ela é prática, mas ela permite que o aluno possa fazer a extensão a partir do segundo período também, né? Então, você tem um conhecimento na área da extensão, quais são as possibilidades, né, de estar realizando trabalhos junto à sociedade, né, nos diversos níveis e órgãos e instituições, de acordo com demandas, mas que permite que você também trabalhe senso crítico dentro do curso de graduação. Um dos problemas que vejo também, e a dificuldade dos cursos de economia, é porque trabalhar ter um senso crítico tornou-se um problema, né? Os cursos de economia, por isso também eu acho que as disciplinas como política, sociologia, ciência política, a própria filosofia, elas caíram em desuso, né? Porque desenvolver um senso crítico na área da ciência econômica se tornou algo assim mal visto, né? Nos últimos anos. E isso você está perdendo qualidade também, porque você pode usar todos os instrumentos, os métodos diversos, para explicar, por exemplo, o problema da desigualdade, né? Para explicar a situação pandêmica, porque a maioria das pessoas estão aí perecendo, né? Os mais pobres. Então, isso não é um discurso político. Você pode trabalhar isso de forma interessante, ou de forma que não chame o curso que está avançando na área ideológica e perdendo na área de conteúdo, né? Então, acho que essas questões, elas têm que ser... Um dia nós vamos ter que travar essa discussão, né? Porque está permeado aí nas reformas curriculares, nas opções que são feitas, né? Em nome da sociedade, porque entendo que uma universidade pública, ou mesmo uma universidade privada, que tem finalidade pública, ela tem que atender os interesses da sociedade. A formação dos nossos estudantes de economia, entendo que também tem que atender aos interesses da sociedade, né? Mesmo que sabendo que o mercado e a área profissional ela é fundamental, mas quando você não forma pessoas para dar respostas aos dilemas que vivemos, né? Nós também estamos comprometendo, não é só não respondendo à questão da sociedade, mas estamos deixando de formar pessoas para interagir e responder a esses problemas. Então, nesse sentido, eu acho que a ponderação feita lá anteriormente pelos 10%, ela é muito correta, né? Feita por você, Marcos, e pelos outros professores. Agora, a extensão universitária, ela não é uma benemerência, né? Nós temos projetos belíssimos de extensão, que ocorrem no país inteiro. Mas somente agora que você tem uma definição de que você tem que cumprir 10% na extensão universitária. Eu acho que essa é uma oportunidade interessante para um curso como o da Unimontes, para ele pensar uma grade curricular que seja capaz de abarcar essa grande alternativa posta, né? Porque você gerar estágios a partir da demanda do mercado só, você limita também a possibilidade do desenvolvimento do seu aluno, né? Mas se você estabelece numa agenda o que é possível trabalhar, tanto a microempresa, a grande empresa, ou uma incubadora, ou uma ONG, tudo isso se figure como oportunidade, a formação e a carreira do aluno ela é diferenciada, né? Sem dúvida, eu acho que essa discussão... eu sou uma apaixonada da extensão, estou, inclusive, me dispondo. Se vocês quiserem trocar ideias a respeito, estou disposta, né? Porque é uma área que o pessoal acha que a área pobre é a extensão. Eu vejo que não é assim. Eu acho que a pesquisa e a extensão juntas, elas são capazes de mobilizar até poucos recursos e gerar expertise e propostas muito interessantes na área do desenvolvimento local e regional. Queria dizer, com relação também à extensão universitária, que a possibilidade de você criar núcleos, né, ou áreas de conhecimento convergentes, ou grupos que sejam registrados no CNPq com os professores, e no caso da Unimontes tem um mestrado, né? Tem o
doutorado na área de desenvolvimento também, social, você poder criar espaços onde que você possa conversar entre esses grupos, eles têm um registro CNPq, mas, ao mesmo tempo, eles façam extensão, produzam, né? E aí eu queria registrar que o Observatório das Desigualdades, que culminou na publicação desse livro junto com a Fundação João Pinheiro, emergiu a partir de um projeto de extensão. Então, você pode qualificar o seu trabalho, né, a partir dessas ações. Agora, é lógico que você tem que ter professores que queiram fazer extensão também, né? Que tenha essa verve, né? Que queiram investir tempo, porque muita gente fala assim, mas a extensão não enriquece o meu Lattes. Enriquece sim se você faz um projeto, se você faz um artigo, que você envolve alunos, discentes no trabalho. Conduzida dessa maneira, ela dá muita vitalidade à vida universitária e aos cursos de economia. Tânia, muito obrigada. O Marcos Fábio pediu para eu avisar, então, o horário do encerramento. Nós chegamos aqui a 8h40, né, são 8h40, e eu acho que aí no chat, né, todos já estão, né, agora agradecendo e despedindo pelo horário. Então, Marcos, eu acho que podemos encerrar aqui. Eu acho que, né, ficaram várias perguntas, várias reflexões. Agora, ao longo da semana, a gente vai discutir né, essa discussão do curso de economia ao longo de toda a semana. Então, a gente vai ter mais oportunidades de poder debater sobre esse tema. E eu acho que ficou, né? O Sérgio respondeu 2 questões, a Tânia respondeu 2. Então, acho que a gente termina aí também de forma democrática. Alô, Mayra? Mayra? Passa a palavra para o professor. Não, é rapidinho. Eu peço desculpa aqui pelos alunos. Tem uma enxurrada de perguntas para o Sérgio. Tá? Ele até já respondeu algumas aí pelo chat sobre TCC, orientações. Obrigado, Sérgio. Não esquece dos slides para o professor Emerson e NDE. Os alunos muito preocupados com essa questão da inserção no mercado de trabalho. A professora Tânia, a professora Luciana perguntando sobre a questão que, se a diretriz não for mudada, o Corecon e o Conselho Nacional, as diretrizes da ANPEC imperam, porque os cursos acabam sendo avaliados, seja no ENAD, seja na seleção da ANPEC, e tem um direcionamento, a trilha acaba sendo dada. E isso impede algumas interdisciplinaridades. A professora Luciana estava perguntando sobre o caso da Unifal, ou seja, tinha muita coisa rica para a gente discutir. A gente vai pedir a liberdade, eu vou devolver a palavra para a Mayra para encerrar oficialmente, ao professor Sérgio procurar a Tânia, né, a professora Tânia, porque vocês apontaram muitos caminhos interessantes para a gente, viu? Mayra, por favor, assuma, tá, para fazer o encerramento, as palavras finais dos professores. Mayra? Estou aqui. Então, agradecer, né, pelo horário, foi muito rico o debate, muitas perguntas, e dizer aqui, né, que amanhã nós estaremos com a vice-presidente do COFECOM e iremos fazer homenagem ao professor Geraldo Guedes. Então, gratidão a todos, foi um debate muito interessante e a gente vai continuar discutindo ao longo da semana. Gratidão, Sérgio, muito obrigada. Tânia, Cristina, muito obrigada a todos. E aqui eu encerro a sessão. Ok. Grande abraço a todos. Tchau, Luiz. Tchau, professor Sérgio. Prazer em conhecê-lo. Tchau. Tchau, Prazer professor também, Marcos. Mayra, firme aí, hein? Certo. Tchau, tchau. Tchau.